E a luta armada? Que a luta armada. É. Eu saí de Taquaritinga, fui para o Rio, fui cooptado, porque eu vou te contar um negócio que as pessoas não acreditam. Eu sou de temperamento tímido. A Branca sabe disso. Eu preciso ter alguém conhecido quando eu chego a uma festa, a um bar, porque eu não me sinto legal. Aí eu entrevisto alguém. Eu encosto no balcão, falo pro garçom, né, onde é que ele mora, tal, até... Meus irmãos são completamente diferentes. Você põe em qualquer lugar, daí 5 minutos eles estão numa roda conversando. Eu não sou assim. Então eu fico me testando. Eu chego a uma faculdade, onde eu era o único paulista, nacional de direito, com o sotaque de paulista. Não conheço ninguém. Aí já começa a me enturmar. Então, os caras me chamam para... O trote, nossa, como é que foi? Eles pegaram, formaram uma escola de samba com a gente. A faculdade fica no Campo de Santana, a 100 metros do Ministério da Guerra, era. Isso em 68. Eles pegaram a gente, entregaram instrumentos de escola de samba e faixas que a gente não podia abrir, só em frente ao Ministério da Guerra. E você não sabia o que tinha? Não. Eu passei por isso também. Era calouro. Aí nós fomos e começamos. Agora! Aí nós... tocando mal pra burro, porque ninguém tinha ensaiado. Abrimos a faixa, abaixo a ditadura, fora os militares. Então eu já estreiei lá, levando uma pancada atrás da outra, e vi que a barra era pesada. Lá, pesada. Eu tinha sido presidente do Grêmio da escola. Eu já me metia nacionalista, me definia como nacionalista. Mas no Rio, eu já fui cooptado pela dissidência Guanabara, que seria o germe da ALN. Aliança Libertadora Nacional, que seria liderada pelo Carlos Marighella. Eu não sabia. Me puseram num cursinho de comunismo. Lá e ninguém lia, imagina, leu Capital. Ninguém no Brasil leu Capital até hoje. Ninguém tem saco. Nem o Prestes. Ninguém. A gente ia lá no domingo, aprendia. Aí eu comecei, foi chegando a luta armada. Prenderam todos os dirigentes, eu virei presidente. Jura? É? Virei presidente, é isso que eu falava no centro acadêmico. O Gabeira, depois de cada manifestação, era o nosso, já era jornalista do Jornal do Brasil, e ele anotava. No ano que vem, no ano seguinte, ele iria sequestrar o embaixador. Ele falava, geologia, e a gente dava o número dava o nome de quem tinha faltado ao ponto em que a gente se reunia depois da passeata, para saber quem tinha sido preso. Sim. Geologia, geografia, tal. E eu falava pelo direito, pela faculdade de direito. Quando a coisa esquentou e começou a luta armada a dar as caras, eu falava, não é possível, não acredito nisso, nós vamos derrubar o exército, nós vamos enfrentar o exército. Aí eles começaram a falar que era covardia. É o maior insulto, como soube o Glenn Greenwald, que você pode me fazer chamar de covarde. Covarde é grave. No interior é grave. É uma desonra, né? Que não importa se você aprende, ganha ou perde uma briga, você bate ou apanha. O importante é você não renunciar à briga quando ela é inevitável. Essa é a ofensa grave. Aí não é sem medo disso e tal. Eu não tenho medo, pô. Eu não acho que é bobagem. Mas aí eu resolvi me testar. Fui para Taquaritinga, voltei com o revólver do meu pai, que era um 32, e fui participar de uma ação armada na Faculdade de Geologia. Fomos de carro, eu com o revólver lá, à tarde, fim da tarde, que tinha aula vespertina, e um companheiro do PCdoB iria falar para o primeiro ano
os alunos do primeiro ano. Nós chegamos, meu papel era imobilizar o porteiro, grave, né? É uma missão. Eu cheguei, era um velhinho, com a minha idade, chamar alguém de velhinho, porque era mesmo. Ele estava ali, não se mova. Claro, está tudo no cinema, eu falei o que falam no cinema, não se mova. Claro. Não era para imobilizar? Mãos ao alto, tipo... Não, o velhinho me olhou assim, com uma candura, que eu já comecei a ficar envergonhado. Aí vai o cara, companheiro, a luta, o povo na rua derruba a ditadura e tal. E fomos embora os 5, eu me senti um completo idiota. Porque se eu chegasse para ele, eu falei, como é o nome do senhor? Seu João. Seu João, podemos falar aqui? Ele falou, claro. Então isso aí não é luta armada, coisa nenhuma. Já me senti mal. Aí outra ação era quebrar as vitrines da Sears. Sim. Uma loja que já não tem mais. Não tem mais, Que era do grupo Rockefeller. E representava o imperialismo. Porque o Rockefeller era um milionário americano em visita ao Brasil e representava, portanto, o imperialismo americano. Eu fui com uma garota da faculdade, a gente tinha que fingir que era namorado na praia, na calçada da praia, em Botafogo. Aí, num determinado momento, um cara dava o sinal, todos os pares saíam correndo com uma pedra na mão e quebrava a vitrine. Eu jogava basquete, joguei bem. Basquete, vôlei, eu estava em boa forma atlética. Eu fui, e na hora que eu peguei aquele pedaço de tijolo lá, fui jogar, passou uma senhora, ela me olhou com uma expressão de horror, que eu realmente me senti um terrorista. E eu quebrei. Quebrei. E aí eu pensei, a hora que eu estava indo para casa, eu falei, mas quem é que vai associar a depredação da Sears ao imperialismo americano? Comecei a achar que era louco. E eu já tinha ouvido uma frase que tinha abalado as minhas convicções, foi porque eu tive um diálogo com esse irmão mais velho, com quem eu morava, que foi o diálogo mais pedagógico que você pode ter. Eu cheguei um dia em casa e falei assim, Flávio, eu vou parar com a faculdade e vou me dedicar à revolução. Ele estava lendo um jornal e não parou imediatamente. Era uma revelação grave, tinha que parar. Ele continuou um pouco assim, mas você não veio aqui para fazer diplomacia? Eu falei, vim, mas eu agora mudei de ideia, eu sou comunista. Ele falou, você vai fazer o quê em vez de diplomacia? Eu falei, desse jeito. Eu me sinto ridículo, mas aqui eu estou sendo sincero, não posso mentir. Eu falei, tudo é frase feita que eu já tinha ouvido. O dever do revolucionário é fazer a revolução. Ele falou assim, sim, mas te mandaram para cá para fazer direito, não a revolução. E você vai viver do quê? Já deixando claro que ele não ia me sustentar. Aí eu juntei as coisas e falei, olha aqui, eu não nasci para ser ridículo. Terminei o meu mandato, lá parei com isso. No fim do ano, o diretor da faculdade chamou e disse, olha, sobraram 3 do centro acadêmico. Vocês continuam aqui, eu expulso. Se vocês quiserem a guia de transferência, eu dou. Não me aceitaram aqui, porque o meu currículo político era ruim. Eu tinha sido preso, já fiquei 4 dias na aeronáutica. O currículo era gêmeo, eram gêmeos os currículos da Nacional de Direito e da São Francisco. Eu queria São Francisco. Então eu fui para o Mackenzie, que era o antro da extremíssima direita. Aí eu fui jogar vôlei e basquete, porque lá não dava. No ano seguinte, eu sou um reincidente, sempre otimista, eu fui candidato único à presidência na chapa do Centro Acadêmico Lupe Cotrim. Sim. E fiquei mais um ano no movimento estudantil. Até que eu levei esse ultimato do meu pai. Se quiser mesada, ou então vai trabalhar. Para ser comunista. Só assim eu comecei, porque eu comecei com 21 anos. Não é cedo.
Eu fiz o possível para não ter emprego regular tão cedo. Mas no jornalismo eu comecei a escrever aos 15 anos, porque esse mesmo irmão me levou para o jornalzinho, nosso jornal, e eu me apaixonei, foi exatamente isso, pelo cheiro da tinta Olha, meu. e pela composição manual.